Hoje a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de compartilhar a palavra de Deus, de ouvir aquilo que o Senhor tem para falar na nossa vida, nessa noite. E no domingo passado, nós tivemos uma palavra tão abençoadora, né? Levando a gente a refletir sobre os desafios que a vida nos impõe, as lutas. Você que teve domingo passado, você que acompanhou online com a gente, pôde ver a palavra do pastor Jonas sobre Davi e Golias, e quanto as lutas que nós vivemos nos dias de hoje não são novidade, mas na verdade se apresentam de uma maneira diferente, porém, lutas que já vinham há muito tempo lá atrás. Obrigado, Caio. Valeu, mano. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão pensando a respeito das adversidades que nós temos que enfrentar na nossa vida. Não muito diferente do que aconteceu com Davi e com Golias lá atrás, como a mensagem de domingo passado. Nós somos continuamente, constantemente, desafiados nessas adversidades que a vida vai promovendo. Eu sei que os tempos para cada um de nós são diferentes, né? Alguns lutando com desafios do envelhecimento, outros lutando com filhos pequenos, outros lutando com as dificuldades do trabalho, a sazonalidade do trabalho, da economia, outros batalhando com problemas de saúde, às vezes alguns deles até inesperados, em detrimento à própria idade, aquilo que esperavam como planejamento de vida. Os tempos são diferentes, mas nós todos temos a graça e a oportunidade de sermos cuidados por Deus. E aí eu quero projetar ali com você, esse é o tema da nossa reflexão nessa noite. Só deixar meu PowerPoint na mesma posição do que está ali para a gente poder falar. E eu quero convidar você a fazer um passeio histórico, não muito demorado, mas para ajudar a gente a compreender um pouco sobre a vida de Daniel. Pode colocar para mim, por favor? Daniel foi um homem provado com grandes adversidades na sua vida. Eu sei que você possivelmente já ouviu essa história, mas para aqueles que não conhecem, eu quero te convidar a ler o livro de Daniel. Certamente você vai ser muito abençoado, de forma enriquecedora, vai conhecer muita coisa legal daquilo que Deus promoveu na vida de Daniel e permitiu que Daniel vivesse. Mas hoje especificamente eu quero te provocar, pode voltar, deixa no slide anterior isso. Eu quero te provocar a pensar um pouquinho sobre o que são as suas respostas, o que as adversidades vão falar para você, ou vão falar sobre você. Eu vou lembrar você de Daniel. Daniel, aquele rapaz jovem, que é tirado da sua terra de Judá, é levado cativo para um outro reino, que é dominado. É um jovem que foi selecionado junto com outros jovens, para servir no palácio, para ter uma função importante, e de cara ele começa a ser desafiado na sua fé, em relação àquilo que ele acreditava ser o melhor. Lembram da história de Daniel? Ele é o cara que vai ser diferente no meio dos outros, vai chegar para o cozinheiro-chefe e vai dizer: olha, cozinheiro, me dá a oportunidade de comer uma comida diferente. E o cozinheiro ficou com medo e disse: pô, peraí, mas como é que não? Faça isso durante um período, 10 dias apenas, deixa eu mostrar para você, e depois no final você toma a sua decisão. Daniel começa uma trajetória de viver num ambiente muito adverso, um ambiente onde ele não tinha controle das coisas, onde ele não podia decidir, mas ele podia influenciar. Daniel começa uma caminhada de mostrar que os valores e a sua fé, e aquilo que de fato ele tinha, estava realmente sustentado em algo sólido. Veja, Daniel não escolheu ser levado como capturado, como um escravo.
Não dá para ter outra palavra, essa era a função dele. Daniel não escolheu servir no lugar onde haviam milhares de deuses e várias crenças. Daniel não fez uma escolha de ir para um ambiente adverso. Mas ele entendeu que se Deus permitiu ele chegar no ambiente adverso, ainda assim ele deveria se posicionar e honrar a Deus. Pode passar o slide? Daniel, ele, para mim, literalmente, ele é uma inspiração. Ele é uma inspiração porque um cara que foi prisioneiro escravo, Deus o inspirou e ele se tornou o maior influenciador daquele reino e passou por 3 reis. Inclusive um deles é o Dario, que está sentado ali. Passou por 3 reinos. 3 reinos passaram e Daniel se manteve no governo, honrando a Deus. Daniel é o cara que vai para a fornalha ardente. Daniel é o cara que vai para a cova dos leões. Daniel é o cara que é chamado para interpretar sonhos, aonde uma mão aparece no meio da festa, que tinham sido usados os utensílios sagrados do templo, e escreve na parede, dizendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. A sua vida foi pesada e medida, e hoje você vai morrer. Deu ruim para você. Daniel é um cara que de capturado vai a governante do reino, num ambiente onde ele era estrangeiro, escravo, visto como uma raça inferior. Não tinha literalmente nada a favor de Daniel para que a história dele fosse uma história de sucesso. Talvez nos dias atuais a gente teria todos os motivos para Daniel andar choramingando, né? Eu fui capturado, eu estou sofrendo, tiraram a minha liberdade, tal coisa e assim. Mas não, Daniel, ele entendeu que na adversidade, Deus, o mesmo Deus dos seus pais estaria com ele. O mesmo Deus que cuidou dele, continuaria cuidando. E ainda que eles estivessem passando por uma luta incrivelmente pesada, Deus não o abandonaria. Eu sei que parece fácil a gente fazer esse tipo de afirmação, irmãos, quando nós estamos diante de um tempo tranquilo, de um mar sossegado, de um avião com céu de brigadeiro, quando tudo está bem. E eu sei que o ambiente adverso, ele provoca talvez os nossos piores sentimentos, revolta, ódio, indignação, porque Deus fez isso comigo, porque Deus me permitiu ter essa doença, porque Deus me permitiu perder aquele emprego, porque Deus, porque a pessoa que Deus me deu me traiu, porque o filho que Deus me deu é rebelde. Por quê? A adversidade mexe com a gente, e mexe mesmo. Agora, eu quero olhar para a vida e para a história de Daniel, que começa lá no capítulo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia, antes da gente ir para o texto principal, eu vou ler alguns versículos para você. Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém, cercou a cidade, e o Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados de Deus. Nabucodonosor colocou na casa do tesouro de seus deuses. O rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. E disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam
capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O texto da história de Daniel continua mostrando o governo e o controle que Deus tem sobre todas as coisas. O texto diz: Deus permitiu que aquele rei da Babilônia vencesse sobre o rei de Judá. Deus permitiu. Você crê que Deus está no controle de todas as coisas? Você crê nisso de verdade? Eu sei que quando está tudo bem é fácil da gente acreditar, o mais difícil é quando as coisas não estão indo tão bem. Mas com 33 anos de convertido, ao longo dessa história, dessa caminhada com Jesus, eu aprendi que eu preciso confiar em Deus independente das circunstâncias. Ainda quando as circunstâncias são completamente desfavoráveis à minha vida. Porque se eu entreguei a minha vida para Jesus, e Ele está sob o controle de todas as coisas, ainda que as lutas venham, sejam essas lutas por permissão de Deus, sejam essas lutas por insubordinação da minha vida, que talvez por coração duro, talvez por não querer me libertar de pecados, talvez por não querer abrir mão de algumas benesses desse mundo, sofro o peso da consequência de não andar nos caminhos do Senhor. Ainda nessas circunstâncias, Deus está no controle de tudo. Amém? Eu quero dizer para você que independente da luta que você esteja enfrentando, do desafio que você esteja passando hoje, seja com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, seja no seu trabalho, na dificuldade financeira, independente da luta que você está vivendo, existe um Deus que está olhando por você e que não vai te desamparar. E isso não é pregação de coach, isso é palavra de Deus, que diz que se nós confiarmos ao Senhor, você que está na sua casa, se você confiar no Senhor Jesus, entregar a sua vida para Ele, Ele vai cuidar de você, independente das circunstâncias, das adversidades. Porém, irmãos, eu preciso fazer uma autoavaliação e me perguntar: o que as adversidades falam sobre mim? O que as adversidades falam do Giovanni? As adversidades falam que o Giovanni, quando desafiado, perde a sua fé? As adversidades falam que o Giovanni, quando desafiado, desafora todo mundo que está em volta? As adversidades, quando chegam para o Giovanni, elas mostram que o Giovanni é apegado ao dinheiro, que não aceita perder nada? O que as adversidades falam sobre você? Porque as adversidades que Daniel viveu falaram muito sobre o seu caráter, sobre aquilo que ele tinha de experiência com Deus, falaram muito sobre como Daniel enxergava o Deus a que ele servia. Falava daquilo que estava mais intrínseco, mais profundo do seu coração. Por quê? Porque os desafios, eles revelam a essência daquilo que somos. Eu sempre digo para os meus clientes assim, eu digo: olha, ter problema faz parte das relações. Agora, me demita o dia que você tiver um problema e que não estiver disposto a resolver o problema. Eu não sou perfeito, tenho certeza disso, mas estou sempre disposto a resolver os problemas que acontecem. A essência do nosso relacionamento nas adversidades precisa partir daí. Daniel estava com um problemão, tirou tudo aquilo de bom que ele tinha, e agora ele é escravo. Claro, ainda sendo levado para o palácio com algum privilégio, menos oneroso dos demais. Mas ainda naquele ambiente não era sua casa, não era o lugar onde ele estava. Havia ali um desconforto enorme. Mas esse Daniel constrói uma história, ele ganha a confiança do rei,
ele mostra seu valor, ele mostra que é um cara íntegro, ele mostra que é um cara que pode se confiar nele, ele mostra que é um cara que você pode acreditar na palavra dele, ele mostra competência, ele faz uma escolha de ter uma jornada, uma caminhada, que vai testificar da sua fé e da sua submissão a Deus em todas as circunstâncias. Porém, Daniel está de boa, né? Os primeiros capítulos aqui, alguns incidentes acontecem, ele vai mostrando o seu valor, ele vai mostrando que ele é um cara sábio, ele vai fazer uma caminhada que vai ganhando espaço dentro do governo da Babilônia, ele começa a gerenciar várias áreas, e aí eu penso você, né? Fazendo uma piada aqui, é piada, tá, gente? Quem está gravando é piada, brincadeira, tá bom? Para deixar bem claro, tá? Botaram um argentino para dirigir o Figueirense. O que vocês acham que os Figueira vão ficar? Feliz ou triste? Não, peraí, né, pô? Não, tinha que botar um argentino, não tinha outra opção? Para a turma da Babilônia, para os líderes lá da época, para os governadores, cara, como é que vocês estão botando um escravo para mandar na gente? Reis, ficou maluco, né? Ficou doido? Você está botando um cara, um judeu, um israelita, um cara de Judá, essa raça de gente, né, desprezível na cabeça deles, um cara, um moleque, um cara novo, você está botando esse cara para mandar na gente, rei? É isso mesmo? E aí, pessoal, o governo da Babilônia entrou em crise, né? Vocês acham que política é uma coisa nova? Essa política que a gente tem, um puxando o tapete do outro, um plantando fake news, o outro isso é mais antigo que tudo. Lá no governo da Babilônia, a coisa começou a azedar. E esse processo de desgaste que está acontecendo, vai levar a um episódio que todos nós tivemos a oportunidade de crescer na igreja, ou de, trabalhar com o ministério infantil. Você já contou essa história para alguém, pode passar por favor? Daniel capítulo 6, vai lá na sua Bíblia, abre lá Daniel capítulo 6, e eu quero ler com você alguns versículos e quero te ajudar a pensar sobre o cenário do que está acontecendo ali. Olha, gente, Daniel já tinha sido provado, já tinha dado um monte de BO, churrasquinho dele já tinha tentado ser feito, a coisa já tinha acontecido, um monte de problemas. Sabe aquilo que você fala às vezes para Deus: Senhor, mas de novo, outra provação, né? De novo, Senhor, já passei 1, 2, 3, 4, mais uma, né? Não dá para aliviar aí. Daniel tem uma trajetória aonde ele está sendo provado nas adversidades da sua vida o tempo todo. E eu quero te dar uma notícia triste, é a mesma realidade sua, igualzinho. Enquanto você estiver nessa terra, as adversidades da vida vão provar suas atitudes, vão provar o teu jeito de ser, porque nisso Deus está forjando o seu caráter, Deus está trabalhando suas convicções, você está sendo instrumento de Deus para que outras pessoas alcancem o conhecimento da graça de Jesus, e às vezes isso vai em você ter uma atitude de compaixão por alguém que fez mal a você. Isso vai ser manifestado de muitas formas. Deus está usando as adversidades na vida de Daniel para mostrar para ele o seu poder, a sua graça e o seu favor. Olha como o texto começa. O rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e 2 homens para supervisionar os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel,
o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso, concluíram: nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. A única chance que a gente vai ter é mexer na fé dele. Porque das outras coisas, ele é íntegro, no meio de um governo corrupto. Vocês imaginam os esquemas de propina, de conluio, de tomada de decisão, de tudo que tinha que acontecer, e Daniel era o cara chato, né? Não, isso aqui não vai fazer, isso aqui não é o correto. Gente, nós não podemos gastar tudo isso, porque isso aí vai tirar tesouros do rei. Vamos usar de outra forma, vamos fazer de outra maneira, vamos otimizar os custos, né? Eu fico ouvindo isso daqui, lendo esse texto, li ele várias vezes, eu fico pensando, Daniel é um alto executivo nos dias de hoje. Um cara que pensa na frente, que faz gestão adequada de custos, recursos, de tudo, um baita de um administrador. Um cara irrepreensível, que ia fazendo o negócio do reino prosperar. Só que isso não agrada a todo mundo, concorda? É diferente hoje, irmãos. O que acontece quando alguém chega querendo fazer tudo certo? Normalmente não dura muito tempo, né? Logo movimentos acontecem, coisas acontecem, para que as pessoas continuem mantendo as coisas como elas sempre foram. Daniel é um cara diferente. E é interessante porque o único ponto de fragilidade que aqueles caras conseguem arquitetar é a fé. Eles não enxergam mais nada. Não dá para dizer que ele aceitou propina, porque ele não aceitou. Não dá para dizer que ele cobrou mais do que deveria, porque ele não cobrou. Então ele não superfaturou nada. Não dá para dizer que alguém trabalhou, ele não pagou, porque ele pagou. Só sobra a fé. E aí é onde eu quero que você entenda. A sua vida, queira você aceitar isso ou não, ela vive no mundo espiritual, a qual você não tem controle. A espiritualidade é parte inerente à nossa existência. A gente vê aqueles homens saindo do campo da materialidade e indo para o campo da espiritualidade. Só não tem jeito, o negócio é mexer nesse cara. Eu vou contar um negócio para vocês, acho que eu já contei isso daqui alguma vez, mas deve ter muito tempo. Para você ver como é que é. Eu conheço essa história, né? Eu me converti, eu tinha 11 anos de idade, e conheci essa história já ainda bem pequeno lá na igreja e tal, então essa história fazia parte assim da minha infância ali, junior, adolescente e tal. E aí com 14 anos eu fui trabalhar na Caixa Econômica, e trabalhei na Caixa Econômica até quase 18 anos, e aí, porque 18 anos tinha que sair, porque encerrava o contrato do menor aprendiz lá, dos programas lá, para crianças, né, carentes, adolescentes carentes. E aí eu já tinha 17 anos e meio, mais ou menos. Eu estava orando pela minha esposa, estava lá firme que Deus ia me dar minha bênção. Só que para mim muito sério esse negócio de ter que trabalhar para, né, manter o meu cachorro quente, né? Eu não precisar pedir dinheiro para minha mãe. Eu já trabalhava há muito tempo, estava bem em paz com isso e esperando que estava chegando o momento. 17 anos, 18, quase 17 e meio, vou ficar para a titia, né? Se continuar nesse ritmo aqui. Mas estava em paz, vamos embora, Deus vai prover. E aí o que aconteceu? Começou a aparecer a varoa. E eu comecei a falar, bom, eu acho que vai dar liga, né? É a Priscila, tá, gente? Já está sentada ali.
E aí eu falei, pô, vai dar liga, acho que o negócio vai funcionar, né? Acho que vai para frente. E aí, né, a gente indo, pá, conversa, e vai conhecendo, e vai coisa, e vai lá arrumar um computador e tudo conhecendo. E eu sossegado na Caixa Econômica, né, gente? Porque eu ganhava um salário mínimo, Dario. O salário era topzinho, assim, né? E ganhava mais um salário mínimo em ticket de alimentação. Cara, eu ganhava 2 salários com 17 anos, velho. Entendeu? Minha mãe falava, filho, daqui eu compro teu ticket, te dou em dinheiro e uso para fazer as compras do mês. Pô, negoção da China, né? Então, para mim, eu estava sossegado. Aí a minha agência caiu em auditoria de Brasília. Tem 2, 3, eu não sei como é hoje, né? Tem muito tempo que eu saí da Caixa, mas antigamente tinha 3 tipos de auditoria. Tinha auditoria regional, que era inclusive a minha agência que liderava, porque era escritório regional da cidade, do conglomerado de cidades. A estadual, que aí vinha o pessoal do Rio, e quando a zebra era muito grande, vinham os caras de Brasília. E aí, estou eu lá trabalhando, chega e auditoria. Tá bom, já passamos por outras. Mas é o pessoal de Brasília. E eu falei, então azedou, né? Alguma coisa pegou aqui na agência que azedou. Tá bom, vamos trabalhar, normal, vida que segue. E aí a minha gerente geral da agência, que nunca falava comigo, porque eu era um mero menor aprendiz, né? Um peãozinho lá no meio do processo. A gerente geral do escritório, da agência, que era a agência central da região, manda me chamar para falar com ela. Né? E eu falei, tá bom, vou lá falar com a senhora, tá tudo certo. Cheguei lá, pois não, dona fulana, não vou falar o nome dela, né? Não sou louco. Ô, dona fulana, tudo bem e tal? Tá, tudo bem. Então, meu filho, você sabe que a gente está passando por uma auditoria, né? Eu falei, sim, tô sabendo. E você é responsável por toda a parte de documentos aqui da agência, né? Você cuida de tudo, faz um trabalho muito bom, inclusive, diga-se de passagem, e tal, e não sei o que, informatizou, fez isso, fez aquilo. E eu, poxa, obrigado, dona fulana, né? Fico feliz, né? Saber que meu... Então, e agora é o seguinte, eu quero te explicar qual é a situação. Existem esses documentos, esses balancetes, esses relatórios que você vai ter que sumir com eles. Você vai ter que sumir com eles, tá bom? Tá, mas sumir como? Sumir como a palavra fala, sumir. Você vai tirar da agência aqui de noite, o sistema de câmeras vai estar desligado, você vai tirar esses documentos da agência de noite e você vai tocar fogo neles fora daqui e tu vai sumir com esses documentos. Porque a auditoria não pode achar esses documentos. Eu, 17 anos, de olho na namorada, ganhando 2 salários de resultado final, bem na foto, e falei, lascou. E eu fiquei ouvindo ela falar, aí ela falou. Quando ela terminou de falar, eu disse para ela assim, então, dona fulana, a gente só tem um problema. Ela disse, qual? Eu não vou fazer nada disso que a senhora falou, porque eu não acredito nisso, eu não sou pago para isso. Você é muito atrevido. Aí falou uma meia dúzia de palavrão assim que não dá para repetir. Alguns eu nem conhecia, foi apresentado naquele dia a eles, era novidade para mim. Eu já era gospel há mais tempo, né? Não tinha tanto palavrão assim no meu meio, né? Mas um ou outro que ela soltou ali era novidade, assim. Eu falei, opa, esse palavrão é novo, eu não conheço não. E aí ela falou uma meia dúzia de palavrão, me deu um xingaço daquele arrumado. E aí eu disse para ela assim, eu falei, olha, eu não posso fazer isso. E eu falo isso para vocês, mas de verdade, assim, eu disse, eu não posso fazer isso, dona fulana, porque isso vai contra o que eu acredito e o meu temor de Deus. Eu não vou fazer. Aí ela falou, você sabe o que vai acontecer com você? Eu falei, eu imagino. E ela falou, tudo bem. Só vou te dizer uma coisa, essa conversa não pode sair dessa sala. Eu falei, bom, felizmente, né? Mas tanto saiu que eu estou contando ela hoje. Eu falei, não, tudo bem, né? Tá tudo certo. Eu vou sair, cheguei para um amigo que era um amigo que trabalhava num outro setor, mas era da minha igreja. E falei com ele, mano, já era, velho, rodei. Ele falou, como assim rodou, cara? A agência inteira gosta de você. Pô, você que trabalhou na informatização aqui tudo e tal, é ruim, hein? Os caras vão te segurar aqui o resto da tua vida, você vai ver.
Eles vão arrumar outro contrato para você aqui, não vão deixar você sair. Eu falei, não, eu rodei, cara. Eu rodei, é só questão de tempo agora para não ser mandado embora. E ele falou, não. Aí eu contei para ele mais ou menos o que tinha acontecido. Eu falei, já era, você rodou mesmo? Eu falei, cara, eu rodei, só questão de tempo. E aí eu vi meu namoro indo embora, né? Eu falei, já era, o que eu vou fazer, né? Porque quando eu me apresentei, eu contei que trabalhava na Caixa, né? Tinha um crachá escrito Caixa Econômica Federal, né, cara? Fala sério, né? O moleque de 17 anos tinha um crachá da Caixa Econômica Federal. Aí eu peguei, falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Porque já era, né? Eu vou ter que falar, quando se andar um assunto lá e eu tivesse sido mandado embora, eu vou ter que falar a verdade. Não tenho o que fazer. Bom, resumo da história, irmãos. 2 semanas depois eu fui mandado embora. Ela esperou esfriar. E aí, né? Aquela história que a gente diz, às vezes as atitudes, um milagre pode ser que não venha da maneira com que a gente espera. Ela me mandou embora, né? Mandou me desligar 2 semanas depois, na véspera de um feriado. Justamente para que o que estava combinado pudesse ser feito sem a minha presença. Porque eu detectaria o que teria sido feito. Então mandou um dia anterior ao feriado. E aí eu cheguei eu conhecia todo mundo na agência, né? Trabalhava lá quase 4 anos. Fui me despedindo e fui nos 3 auditores me despedir deles. Já tinha ganhado o respeito deles e tal. Fui lá, tal. O sobrenome do cara era Poti, olha que nome engraçado. Aí eu falei, senhor Poti, muito obrigado e tal, obrigado pela oportunidade de ter trabalhado com o senhor. Aprendi bastante. Mas, infelizmente, né, não vou poder mais aprender tanto do senhor, eu estou indo embora. Aí ele olhou no relógio assim, era 3 e pouca da tarde quando eu fui mandado embora. Rapaz, mas vocês são muito lisos, né? Nem 4 horas é ainda, a gente está aberta, já vai embora agora. Eu falei, não, fui mandado embora. Ele falou, como assim? Mandado embora. O resumo da história, ele mandou me chamar lá junto com os outros auditores e falou essa frase, a gente já sabe de tudo, a gente só precisa saber onde estão as coisas. Você está sendo mandado embora porque provavelmente você não aceitou sumir com o que precisa ser sumido. Confere o que eu estou achando. Ele era um senhor, cabeça branca, muito experiente. E eu disse para ele, o senhor tem bola de cristal. Aí ele falou, senta aqui que a gente vai resolver. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele falou, tudo bem, sua demissão está cancelada. Porque ele tinha autoridade acima dela. Sua demissão está cancelada e eu vou transferir você para outra agência. Pensa se você quer e me responde na segunda-feira. E aí eu passei o final de semana orando e entendi que eu não deveria aceitar, porque eu ia ser perseguido pesadamente nos outros lugares por causa da história que isso aí ia correr, né? Mas aí eu tomei uma decisão em paz. Por que eu contei essa história para vocês? Não é para ocupar o tempo da mensagem, porque na verdade eu tenho pouco tempo, né? Então eu tenho que controlar o horário. Mas é para mostrar para vocês que nós todos, independente da situação de vida que você tem, da idade, tudo, você vai ser desafiado nas adversidades. Eu saí de cabeça erguida porque tomei a decisão que havia paz no meu coração. Daniel, quando eu tomei essa decisão, confesso para vocês que foi o texto de Daniel que me deu autoridade para fazer. De verdade. Você fala, mas você tinha 17 anos, cara, vai falar para mim que você pensou na Bíblia quando você tomou essa decisão. Pensei. Quando eu fui responder para ela, eu lembrei de Daniel. Lembrei de José. Fui lembrando de um monte de história bíblica dizendo que o meu caráter era mais caro do que a situação presente. Que o meu caráter tinha mais valor do que a situação presente. Que as minhas escolhas tinham perpetuidade na eternidade e que eu devia me preocupar com o que eu ia fazer. Voltei lá na segunda-feira, o pau estava quebrando, quase que eu apanhei, porque aí, né, tiraram todo mundo do comando da agência, 6 gerentes principais foram afastados compulsoriamente, então assim, virou o caos, né? E eu voltei, eu disse, cara, eu não vou continuar, e não vou continuar porque eu acho que o meu tempo aqui também já acabou, e porque eu não quero ser perseguido, e eu sei que esses caras vão me perseguir aonde eu estiver. Então eu prefiro não estar mais nesse ambiente e seguir minha vida, né? Corri atrás, consegui outro emprego em menos de 1 semana, e aí quando eu voltei, que aí a gente falou, não,
estou trabalhando mais na Caixa, mas agora eu trabalho com a área de automação, está tudo tranquilo. Em 2 semanas eu estava em outro lugar já trabalhando, e trabalhando com uma coisa até mais a ver com o que eu estava fazendo. Pode passar, por favor. Eu quero trabalhar com vocês nessa reta final aqui, 3 grandes valores que Daniel ensinou para a gente. 3 grandes valores. Guarda isso no teu coração, para que quando a adversidade vier para você, você vai olhar para esses valores e vai dizer: vale a pena fazer o que a Bíblia ensina, vale a pena viver aquilo que a Bíblia ensina. O Deus que fechou a boca do leão, a mão de Deus que fechou a boca do leão, foi o mesmo Deus que entrou na fornalha e dançou com eles todos. Foi a mesma mão que apareceu na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Parsim. A mão de Deus. Você precisa saber na mão de quem você vai pegar quando a adversidade vier. Você precisa saber na mão de quem você vai segurar quando a adversidade vier. Precisa ser na mão de Deus. Porque a mão de Deus é a única segurança que eu e você temos. Daniel ensina para a gente que é necessário entregar o nosso melhor. Pastor, mas eu não ganho o salário que eu deveria ganhar. Dê o seu melhor. Ninguém foi pago para fazer meia boca o seu serviço. Se você não concorda com o teu salário, corre atrás de outro emprego. Eu vou fazer mais ou menos, que mais ou menos é o meu salário. Então você nunca vai ser diferente. Daniel podia dizer: eu sou só um escravo, eu não vou fazer porcaria nenhuma. Quer saber? Vocês que se lasquem aí. Você, Deus, você, rei, que está com problema de sonho, que não está dormindo, que está em depressão, que está pirando, que está ficando maluco, o problema é teu. Eu não vou revelar sonho nenhum para você. Você que se lasque, seu doido, que está entrando em parafuso aí, que não consegue dormir. Não. Ainda diante das adversidades, ele vai entregar o seu melhor. E o seu melhor com 2 pilares muito firmes: integridade e fidelidade. Tá, mas o Deus não era um Deus que servia, o rei não era um rei temente ao Senhor. Não importa, ele é o chefe, ele é o rei. Eu vou ser fiel a ele, não vou deixar ninguém roubar ele. Se ele mandar eu adorar a estátua dele, aí lascou, que eu não vou fazer. Mas enquanto não for algo errado, eu vou fazer, porque eu sou fiel e íntegro a quem me chamou. Essa fidelidade e essa integridade dele, você vai ver no capítulo 6, que nós estamos, versículo 3 e 4. Daniel se mostrou mais capaz. Por causa da capacidade dele, não é porque foi alguém que indicou ele, foi porque ele construiu uma história, ele construiu um legado, ele construiu uma reputação. Não foi porque alguém mandou dar um emprego para o Daniel, ou botar um favor para o Daniel. Daniel estava andando com pernas próprias. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Gente, o cara botar um escravo, estrangeiro, de um povo que é desprezado, para comandar, esse cara era muito diferente. Esse carregava consigo algo que a gente deveria perseguir todos os dias da nossa vida. Sabe? Daniel entregou com excelência, apesar do ambiente hostil, apesar de todas as provações, ele vai na integralidade da sua vida. Ambiente hostil, Abraão e Sara passaram, né? Que eles iam matar Abraão se Abraão falasse que Sara era a mulher dele, né? A hostilidade do ambiente fez o que com Abraão fazer? Quem que é? Sara é minha irmã. Ambiente hostil, risco de vida, vai morrer. Vamos dar um jeitinho, né? Pedro: Senhor, eu não te negarei de jeito nenhum. Pode vir, se matar, me mata junto.
Pedrão, o cara que tira a espada e corta a orelha, e o cara, não, eu sou ponta firme. Você é um deles. Eu não. Mas você fala igual eles. Não. O seu jeito é o jeito deles. Não vou imitar o galo aqui, que seria uma tragédia, né? Mas o galo cantou, né? 3 vezes. E aí Pedro cai a ficha e fala, pô, o ambiente hostil que eu estava corrompeu o meu jeito de ser. Todos nós aqui já passamos por isso. E somos desafiados. Mas, qual é o ensinamento? Nós temos que entregar o nosso melhor. Pode passar. O segundo ensinamento que ele traz para nós é que a gente precisa resistir à idolatria. E aí eu digo para vocês, não é porque está todo mundo fazendo que passou a ser certo. Não é. Não é porque está todo mundo fazendo o errado que o errado passou a ser certo. O errado continua sendo errado. Só que o ambiente pode querer dizer para você que é certo. E o aspecto da idolatria, a gente às vezes racionaliza de uma forma muito objetiva, como se fosse, estou em frente a uma estátua me dobrando, né? Cara, a idolatria é muito mais amplo do que isso. Hoje a gente tem muita idolatria no meio dos crentes. É o cantor que é isso, aquilo, outro. É o pastor pregador top das galáxias que conta isso, aquilo, outro. É a irmã da unção que não sei o que, quando ela fala acontece mesmo. Cara, isso é idolatria, gente. Isto é idolatria. Eu sei que talvez vai te incomodar, mas é idolatria. Não, eu só vou naquela igreja, porque naquela igreja lá, cara, pô, estacionamento, eu me sinto bem no estacionamento, é só nave. Vocês acham que não tem esse tipo de coisa? Eu vou lá naquela igreja, porque lá eu tenho que entrar de casaco, porque o ar-condicionado daquela igreja gela, que é um espetáculo. O nosso vai chegar lá, fica tranquilo. A gente vai dar um jeito nisso aí. Entendeu? Mas esse desafio da idolatria, gente, Daniel estava com ele à porta. Ele podia deixar tudo como estava. Era simplesmente ir lá e ficar tranquilo. O problema dele estaria resolvido. Porém, Daniel, ele já tinha tido tantas experiências com Deus. Deus já tinha provado e mostrado para Daniel, tanto quanto ele se importava com ele, que Daniel estava tranquilo no seguinte: se eu tiver que morrer, não tem problema. Eu vou feliz. O que eu não vou fazer, de fato, é o quê? É me entregar a essa idolatria. Eu lembrei quando eu estava preparando a mensagem, até pedi o pastor Jonas para mandar um print lá dos pontos dele, né? Guardei, claro, um dia eu posso replicar aquela mensagem também, né? Brincadeira. Mas eu lembrei muito da fala dele lá com Davi e Golias, né? Davi já tinha tido tanta experiência com Deus, gente. Matado o urso, o leão, visto que ele era escolhido, ele já tinha tido tanta experiência com Deus, que ele falou: eu vou deixar esse filisteu fazer isso daí? Que nada, nós vamos para as cabeças aqui que a gente vai resolver, nós vamos dar um jeito, tem convicção daquilo que Deus está falando. Para você ver que a Bíblia nos nutre com vários exemplos de atitudes que nós devemos ter frente às adversidades da vida. Se você está diante de uma adversidade agora, eu vou dizer para você com 100% de certeza, se você for para a Bíblia, você vai achar alguma referência que vai te dar força para atravessar essa adversidade, amém? Amém? É a Bíblia que vai dar força para nós, não é na minha força, no meu poder, mas no poder de Deus, no poder de Deus. Daniel sabia o que estava escrito em Êxodo 24, não pode fazer estátua, não pode ter idolatria, isso não vai ser bênção. Então acontece, pode passar o que o texto vai falar. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto e não acharam nada. Então, ao menos que procuremos algo relacionado ao Deus que ele adora, o Deus que ele serve.
Porque se não for nisso daí, nós não vamos pegar ele. E qual que é o desenrolar da história, irmãos? Chega no rei e fala: o rei, tu és o cara, hein? Tu és o cara, rei. Ó, a gente tinha que fazer uma estátua para você, pô. Fazer um negócio aqui ajeitado, bonito. E pô, tinha que ter uma lei aqui, que toda vez que tocasse, que todo mundo tinha que parar e se virar e tal. Um negócio arrumado mesmo, assim. Porque tu é o cara, poxa. Tu é, pô, olha quanta gente trabalha para você, olha o tamanho do teu reino. Olha quantos seguidores você tem no Instagram, cara. Tu é o cara, mano. Olha como é que você toca bem esse teu instrumento. Olha como isso, olha como aquilo, olha quanta grana tem na tua conta bancária. Tu é o cara. E a idolatria nasce no coração. E Daniel fala assim: bom, peraí. Isso daí cruzou toda a fronteira, todo o limite. Isso eu não vou fazer. E o que Daniel resolve fazer? Para deixar claro para todo mundo. Ele podia ter ido para a casa dele, escondido, não precisava abrir a porta, não precisava fazer nada, ficar lá na dele, de boa, tá entendendo? E dobrar o joelho dele, fazer a oração dele, né? Fazer tudo certinho. Mas ele entendeu que ele precisava se posicionar. E aí é o segundo aprendizado que eu tenho com Daniel. Além de entender que ele não se deixava levar pela idolatria, por tudo aquilo, ele entendeu que chegou um momento que era necessário se posicionar. Nós cristãos muitas vezes somos omissos no que devemos nos posicionar. Eu não estou falando de ativismo político, eu não estou falando de briga política, eu não estou falando de nada disso. Eu estou falando para você de fé, de convicção, de Bíblia, de valor, de cristianismo. Porque o que está em voga ali agora não é uma briga pelo poder no governo. A briga pelo poder no governo, ela caiu. Agora ali é uma questão de fé. E Daniel entende que ele tem que se posicionar. E sabe como ele se posiciona? Eu vou me voltar para Deus. Ele abre as portas e 3 vezes por dia, sem esconder nada de ninguém, ele faz as suas orações. Bom, faca e o queijo na mão, né? O que os articuladores queriam, então está entregue. O plano deles agora ganha espaço. Porém, o que eles não entendiam, pode colocar, é que Daniel era um cara que confiava na soberania de Deus. O que Daniel fala quando é jogado na cova na fornalha ardente? Se Deus nos salvar, tudo bem. E se Ele não salvar, está tudo bem também. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Ele tinha uma convicção muito grande da soberania de Deus. Algo que nós, e eu me incluo, tá? Nós mesmo, no pluralzão, que nós temos dificuldade. Porque como Deus nos deu a graça de ter inteligência, habilidades, tudo isso, cara, isso concorre demais com a nossa confiança na soberania de Deus, né? Mas Deus é soberano. E eu preciso entender isso. Guarda isso no teu coração. Não existem deuses maiores do que Deus. Então, teu patrão, teu colega de trabalho, qualquer pessoa que você tenha dificuldade, que possa dizer para você: ah, mas eu vou fazer uma macumba para você, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer mal contra você. A pergunta é: a quem você serve? A quem você serve? A quem você serve? Eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, Deus da minha vida, que me salvou na cruz do Calvário, que entregou a vida dele por mim, e por isso eu sei que eu tenho paz. Se nós não tivéssemos homens como Daniel, como Paulo iria se espelhar para entrar no Sinédrio e bater de frente os apóstolos e pregar independente do que estava acontecendo? Como?
Como que nós teríamos homens como Martinho Lutero, que fala contra todo um sistema opressor, com base na palavra de Deus, e provoca uma mudança, uma influência gigantesca na sociedade. A soberania de Deus, ela transcende tudo aquilo que você consegue imaginar, porque a Bíblia fala, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha conhecimento, sem que Deus saiba, sem que Deus tenha controle sobre aquilo. Direta ou indiretamente, Deus está no controle de tudo. Porém, lá no versículo 16, Daniel está com o destino dele selado. Por quê? Por fim, o rei deu ordens para Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O intermeio da história é o rei não querendo mandar Daniel, tá? Depois você lê em casa com calma, mas ele não querendo mandar Daniel para a cova, mas ele tinha que cumprir a ordem que ele mesmo fez, enganar o rei também, né? Ele também foi ludibriado na história, e o rei disse que o seu Deus, a quem você serve firmemente, o livre. Mas a sentença estava dada. E aí eu vou dizer para você, quem fechou a boca do leão? A mão de Deus fechou a boca do leão. A mão de Deus fechou a boca do leão. Não foi a minha mão, não foi a sua mão, não foi a mão de Daniel, foi a mão de Deus. A mão de Deus fechou a boca do leão. Se você olhar o que vai acontecer, Daniel com destino selado, quando ele olha e sabe, ele vai e mantém o seu testemunho. Quando ele soube que o documento do rei tinha sido assinado, ele sabia, ele era um cara inteligente, ele era um alto executivo do reino, ele sabia o que ia acontecer com ele, ele sabia, ele não tinha dúvida do que iria acontecer, mas ele não abriu mão da sua integridade, do seu caráter, dos seus valores. Ele foi para enfrentar o destino que era traçado e necessário para ele. Pode passar. Mas a história termina com um fim muito interessante, né? E o fim dessa história toda? Se você for lá para o versículo 25, 26, 27, finalzinho do texto. O rei acorda no outro dia de manhã, vai lá de manhã, você consegue imaginar a cara do rei? Porque ele fala, só vou achar os ossinhos de Daniel, né? Vai estar o leão lá sentado, cruzado, palitando o dente com Daniel. Acho que era essa a cabeça do rei, porque ele vai tristão, chega lá devagarzinho e fala o quê? Ó Daniel, será que o teu Deus te livrou, mas não com deboche, com o coração quebrantado? Daniel fala, ô rei, eu estou aqui, eu estou aqui, rei, eu estou aqui, tirem a pedra logo. Eles vão lá, tiram a pedra, Daniel sai inteirão, de boa. O rei, indignado com o que tinha acontecido, e aí lógico, pesou a mão sobre quem arquitetou aquilo tudo. Vocês conhecem a história, né? O leão não passou fome, viu gente? O leão não passou fome. De fato, o leão não ficou de dieta. Por quê? Porque depois do que Deus mostrou ao rei, e o rei sabendo que tinha sido ludibriado, que tinha sido manipulado, não deixou barato. Traz todo mundo que fez aquela conspiração, porque quem conspira daquele jeito, conspira de outros jeitos também. E aí, como um bom líder, um bom executivo, um cara de visão, se eles foram capazes de fazer isso com Daniel, sendo Daniel quem era, eu sou o próximo da lista. Então, antes que isso aconteça, vamos alimentar os leões para tudo ficar bem, o leão não passar raiva. Joga os caras lá dentro, fecha e deixa o leão se virar com eles. E para Daniel, o que ele fala? Ele diz então assim, ele manda escrever uma carta a todos os povos e diz, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam
e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será, e o seu domínio não terá fim. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você crê que o reino de Deus não vai ser destruído, a igreja não vai ser derrotada, você não vai perder a guerra? O final da história nós todos já sabemos: Jesus voltará e resgatará a sua igreja, e você não vai ser destruído. A mão de Deus está sobre você. Outro dia, não vai dar para ver ali, eu acho. Outro dia eu cheguei em casa, tem um mês mais ou menos, um mês menos que isso, mas um mês e pouquinho. Eu acho que não dá para ver, né? Só se apagar a luz talvez vá dar. Apaga a luz um pouquinho, por favor. Você consegue ver melhor agora? Você sabe o que você está vendo ali, não sabe? Você sabe o que você está vendo. Então tá bom. Um mês e pouco atrás, pode acender. Um mês e pouco atrás, mais ou menos, eu cheguei em casa, voltando do trabalho, e aí eu entrei, e as minhas meninas, uma delas gosta muito de desenhar, de pintar, de fazer quadros, é muito artística, né? Gosta muito de fazer, faz uns negócios legais, assim, bacana. A gente é pai, babão, acha tudo lindo, mas de fato, quando outras pessoas também acham bonito, aí você começa a ver que leva jeito, assim, faz bem, é bacana. E aí eu cheguei em casa e eu entrei, e aí quando eu passei em cima da mesa, assim, a mesa lá da minha cozinha, aquela mesa lá que o senhor gosta, aí tinha um esboço de um quadro, que é aquela foto que está ali. E aí eu olhei aquilo, eu tomei um susto, assim, um choque, minha cabeça voltou em abril do ano passado, meus sentimentos borbulharam, fizeram um... Nossa, gente, horrível, horrível. Me deu uma angústia, uma agonia, minhas mãos esfriaram, aquilo voltou na minha mente de uma maneira assim, assustadora. Aí eu olhei aquilo ali, e eu falei para ela: filho, o que é isso? E ela falou para mim assim: é a mão de Deus, pai. É a mão de Deus. O que é isso daí, filha? É a mão de Deus. Mas por que você fez isso, filha? Porque Deus segurou o que ia acontecer. A mão de Deus bloqueou o que podia ter acontecido com você, pai. E porque tem 2 negocinhos ali, filha? Porque foram 2 tiros, pai. E a mão de Deus bloqueou os 2. É a mão de Deus. É a mão de Deus. E quando eu estava orando essa semana e preparando a mensagem, eu tinha uma ideia no final de semana passado, mas as nossas ideias têm que ser submetidas à vontade de Deus, porque o dia que eu subir para pregar e eu não tiver temor de Deus e submissão a Deus, eu caio. Então eu nunca subi para pregar sem antes me submeter à vontade de Deus, porque o púlpito é dele, não é meu. Esse tempo aqui de pregar não é meu, não é do pastor Jonas, não é do pastor Dario, não é do pastor Coqui, do pastor Taveiro, não é de ninguém, é de Deus. Nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos falando de Deus. É tudo sobre Ele, e é nada sobre nós. E aí, estava com tudo pronto na minha cabeça na segunda-feira, o pastor Jonas mandou a mensagem: lembra, tal, falou: tranquilo, pastor, tudo certo. E na terça-feira, no meu tempo de devocional, eu dobrei meu joelho para orar e pedi para Deus se tudo aquilo que eu estava pensando, se era aquilo que Deus queria comunicar com a gente, né? E aí, quando eu comecei a orar e pedir direção de Deus, e com todo temor diante de Deus, que eu vou falar aqui, o Espírito Santo de Deus
Poucas vezes vocês vão me ouvir usar esse tipo de expressão, porque eu tenho muito medo de falar isso. Medo mesmo. O Espírito Santo de Deus falou comigo: foi a minha mão que cuidou de você. A minha mão cuidou de Daniel. A minha mão cuidou de José. É a minha mão, é a minha mão, é a minha mão. A minha mão cuidou de você. E eu confesso para vocês que eu só botei essa imagem hoje no final da tarde, porque eu não queria colocar. Mas quando à tarde, ainda orando em casa, ele falou assim: eu já mostrei a minha mão para você. Você teve experiência comigo de ver a minha mão agir. Que Deus possa estender sobre a sua vida a mão dele. E que você possa estender a sua mão a Deus, porque a mão dele está pronta para te receber. A mão dele está pronta para te acolher. A mão dele está pronta para te guardar. Vamos orar? Queria convidar você a ficar de pé. A mão de Deus, a mão de Deus, é aquilo que talvez você precisa tomar a decisão nessa noite, de segurar, de pegar firme, de entender que com as suas forças você não vai chegar lá, que ainda que você tenha toda a habilidade desse mundo, haverá um momento na sua vida que só a mão de Deus será capaz de te livrar. E eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor te convença disso nessa noite, para que você se torne dependente de Jesus, dependente de Deus, que você entenda que a nossa vida nessa terra só tem um propósito, que é glorificar a Deus, anunciar o nome de Jesus, dar testemunho daquilo que Deus tem feito na nossa vida e ajudar outras pessoas na caminhada da fé. Feche os seus olhos, eu quero orar contigo.